Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês sejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. João Augusto Cora quem vos fala. Vocês devem ter visto Vandinha e devem ter visto esses caras aqui na cena. Pessoas aparentemente sem rosto, né? Sem expressões ali. Se eu te dissesse que esses excluídos aí de Nevermore, né, da escola Nunca Mais, são baseados em um yokai japonês. São baseados em um fantasma, né, um yokai, um fantasma japonês. É uma lenda do folclore japonês. Esses caras possivelmente foram baseados em yokai japoneses. Eu digo possivelmente porque pode ser que não foram, né? Mas quando eu vi essas duplas aí sem rosto, eu me lembrei de que existe uma lenda japonesa justamente disso, de fantasmas sem rosto, um yokai sem face. Vocês conhecem? Não conhecem? Então relaxa que você vai conhecer. Aquela dupla de excluídos ali, aqueles excluídos que a gente viu lá em Nevermore, que não tem face, basicamente são baseados nisso aqui. Isso aqui é uma lenda japonesa chamada Neperabo, que é literalmente pessoa sem rosto. O Neperabo é, como o nome indica, uma pessoa sem rosto. E ele é uma lenda, um yokai, muito conhecido no folclore japonês pela sua aparência assustadora. Imagina o seguinte: você vê uma linda mulher à sua distância, assim, longe de você. Você vê uma linda mulher. Tá lá, uns cabelos esvoaçantes, magra, bonita pra caramba. Aí você chega perto, pelo menos para saber quem é, né? E quando você chega perto e ela se vira, você se depara com isso. Ela não tem nariz, ela não tem boca, ela não tem olhos, ela não tem nada. É um rosto sem expressões. É de apavorar, não é? O Niperabô, que pode ser chamado de fantasma sem face, ele assume várias aparências. A preferida dele é de uma mulher muito bonita, para atrair aí homens, né, por motivos óbvios. Mas ele pode assumir qualquer aparência, inclusive de um parente seu. Imagina o seguinte: ao longe uma criança vê a sua mãe andando de bicicleta, então ela segue a sua mãe. E quando ela se aproxima, a sua mãe não tem rosto algum. É apavorante, não é? Isso porque o Neperabo ele não tem nenhuma intenção de machucar ninguém. Ele não ataca, ele não morde, ele não bate, ele não grita, ele não berra, ele não faz nada. Ele literalmente aparece com a aparência de uma mulher muito bonita, com a aparência de alguém que você conhece, sua mãe, sua tia, seu irmão, seu primo, seu pai, seu avô. E quando você se aproxima, ele se vira sem nenhum rosto, sem expressão nenhuma, sem nariz, sem olhos, sem boca, sem nada, com a única intenção de te assustar. A única intenção dele, a única diversão dele é se disfarçar de humanos e te assustar. A lenda do Neperabo persiste há muito tempo. Inclusive, tem uma lenda muito famosa do Neperabo lá em Tóquio, perto do rio Konda, que eu vou contar para vocês agora. Segundo a lenda, havia um pescador no rio Konda já tarde da noite, lá em Tóquio. E esse pescador estava pescando tranquilo, era uma coisa que ele fazia normalmente, era o hábito dele chegar ali naquele horário, lá no rio Konda, e pescar. Só que ao longe, em meio ao nevoeiro, ele viu uma mulher muito bonita. Ele viu que parecia ser uma mulher muito bonita. Ele não conhecia a mulher, mas ele viu uma mulher muito bonita, que parecia estar perdida na outra margem do rio. Então ele foi até lá para tentar ajudar a mulher. Quando o pescador se aproximou mais daquela bela mulher, ele deu de cara com uma coisa aterrorizante. A tal mulher linda não tinha face, não tinha olhos, não tinha nariz, não tinha boca, não tinha nada. Apavorado, ele correu para uma taverna. Taverna, para quem não sabe, é tipo um bar, tá? Ele correu esbaforido para uma taberna, todo assustado, gritando que tinha visto uma mulher sem rosto. Quando ele entrou lá, o taberneiro, o dono do bar, virou para ele e o taberneiro também não tinha rosto. E o pior, quando ele saiu correndo, apavorado porque o taberneiro também não tinha rosto, a névoa encobriu o lugar e quando ele olhou para trás não tinha mulher, não tinha taberna, não tinha nada. Era só um porto no rio Konda. E ele estava sozinho. Os yokais, Neperabo, não fazem mal. Eles têm a intenção de assustar. Puramente isso. Eles querem te ver apavorado. Eles só são isso. Segundo as lendas, eles aparecem em beiras de rio, em beiras de cemitério, em beiras de estrada, com a intenção de assustar viajantes, pescadores ou até pessoas que estejam ali prestando homenagens a seus entes queridos.
A única intenção deles é assustar. Eles não querem matar, eles não querem bater, eles não querem fazer nada. Eles só chegam lá e te assustam. Depois eles desaparecem em meio a um nevoeiro ou em meio à fumaça. Simplesmente somem, como se nunca tivessem ido ali. E aquelas pessoas que a gente viu lá em Vandinha, em Nevermore, né, que são pessoas sem rosto, podem ter sido baseados na lenda do Neperabo, que é muito conhecida, principalmente ali na região de Tóquio, já que o rio Konda fica em Tóquio. E uma das histórias mais famosas, né, uma das lendas mais famosas envolvendo os Neperabo, aconteceu supostamente no rio Konda, em Tóquio. Bem, a real é que ninguém confirmou que esses excluídos da escola Nevermore sejam Neperabo, né? Sejam baseados no Neperabo. Mas que parece. E eu quis trazer a lenda para vocês aqui. Muito obrigado, galera, por terem assistido até aqui. Muito obrigado pela quantidade de inscrições que a gente está tendo. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado pelas visualizações. Muito obrigado para quem chegou aqui agora. Um salve para os novos inscritos. Muito obrigado por estarem dando audiência para a gente. E até amanhã, que amanhã a gente volta com mais um vídeo aqui do canal.